Olá, geminianos e geminianas, tudo bem? Sejam bem-vindos, gêmeos, para mais uma leitura semanal, que equivale o dia 10 e vai até o dia 16 de agosto. Leitura coletiva, gêmeos. Então, devido a isso, pode ocorrer de algumas mensagens não ressoarem com alguns de vocês. E aí vocês têm a possibilidade de ver o ascendente lunar ou a Vênus para terem mais orientação em relação à sua semana. Uma carta de outro baralho aqui. Vamos lá, gêmeos. Vamos começar aqui com a energia que vai estar fluindo para vocês, tudo bem? Para esta semana. Bom, gêmeos. É uma semana que vocês vão estar sendo guiados. E é interessante a analogia aqui, porque a princípio vocês estão sendo guiados, em primeiro momento, pelo plano espiritual. Então vocês vão se sentir mais enérgicos, vocês vão sentir que vocês precisam tomar uma ação imediata. Se você tentar, geminiano ou geminiana, não fazer nada ou simplesmente se acomodar em alguma situação, você vai perceber que existe uma intensidade, uma certa insistência para que você coloque alguma ideia em prática, para que você faça alguma coisa acontecer. Nesse traçar de caminhos, onde o espiritual vai estar agindo, eles vão utilizar em vários cenários narrativas totalmente diferentes, mas que todas elas vão te levar sempre para o mesmo objetivo ou sempre para a mesma ideia, para a mesma situação. Então, dentro desses ambientes, você pode ter conversas, assuntos, onde as pessoas vão estar mencionando palavras parecidas em contextos diferentes. Você vai muitas vezes estar em ambientes que podem ter algum sinal, alguma coisa escrita, alguma placa, algum livro, alguma carta, mas assim, em ambientes em sentidos diferentes, mas sempre levando para o mesmo assunto, para a mesma ideia. Às vezes você vai ter sonhos e vai surgir lá no meio de um sonho, às vezes totalmente complexo, a mesma situação. Então o espiritual, ele não vai deixar nenhuma... Assim, não vai trabalhar com vestígios, vou deixar um vestígio ali ou outro. Ele vai ser muito direto, sempre baseando e semelhando a mesma informação. Né? Então, um exemplo. Vamos dizer que você está perguntando, questionando o que você se daria bem profissionalmente. E você começa a conversar com as pessoas e todas as pessoas que você está conversando, seja em assuntos diferentes, às vezes você está conversando com a pessoa sobre política, às vezes você está conversando com a pessoa sobre futebol, às vezes você está conversando com a pessoa sobre relacionamento. E todas essas pessoas, elas estão sempre tratando de te dar a mesma informação, mesmo com assuntos diferentes. Então tá falando assim, nossa, você devia ser psicólogo ou psicólogo, porque olha, você ajuda muitas pessoas, você faz as pessoas se sentirem muito bem. Eu mesmo tô me sentindo ótima. Aí você tá lá, tá assunto de futebol, gosto desse jogador, meu time ganhou ou não. E aí você dá uma análise ali e a pessoa fala, nossa, você analisa as coisas como se você soubesse fazer uma leitura de uma pessoa, parece que você até entende a pessoa, isso é meio coisa de psicólogo. Então assim, aí você tá num ambiente, você olha alguma coisa falando, acredite no seu potencial, e aí, sei lá, um panfleto com psicologia, ou com símbolo da psicologia. Então isso é um exemplo. Aqui vocês vão perceber essa semana que a espiritualidade ela vai estar gerando muito dessas falas, desses sinais para vocês. Quando você captar a informação, quando você entender que o que realmente é a hora que você começa a se guiar. É a hora que você começa a buscar
né? Então você vai dar o próximo passo, que muitas vezes é se inscrever num curso de psicologia, é se preparar financeiramente para pagar a sua faculdade, indo à frente, estágio, trabalhos, o grupo que você vai escolher para representar algum trabalho. Então, a espiritualidade ela vai começar a te guiar e quando você captar a informação, os próximos passos vai partir de vocês. Tudo bem? Então, é dessa forma, Gêmeos, que vai ocorrer para vocês aqui durante essa semana, tudo bem? E pode se tratar de qualquer assunto, até referente a relacionamento. Às vezes você está em dúvida em relação à pessoa que você está se relacionando. Então você vai conversar com várias pessoas que vão dar pontos sobre a relação, não sua relação. Vão falar às vezes alguma coisa de relacionamento, vão fazer alguma argumentação que sempre está te levando para a mesma resposta. E aí a espiritualidade falando, olha, é isso aqui que está acontecendo. E aí a ação vai partir de você logo em seguida. O que está sendo desafiador para o signo de Gêmeos aqui? É assim, Gêmeos. Vocês podem estar lidando com alguém de Áries, Leão ou Sagitário. Mas o que está sendo desafiador para vocês é o seguinte. Sabe quando você avisa, né? Quem avisa amigo é, você está avisando, você está falando. E parece que alguém, por ser muito teimoso ou teimosa, não escuta, não te escuta. Não presta atenção no que você está dizendo. Então eu vejo assim, que o que está sendo desafiador para vocês é o fato de você estar avisando alguma coisa, ou de você estar falando algo para alguém e a pessoa, ela está meio que tampando os ouvidos. Como se ela não quisesse aceitar ou ela quisesse ouvir o que você tem para dizer. Isso está sendo desafiador porque isso está trazendo conflitos, discussões para dentro da família, para dentro de um relacionamento, para dentro de um grupo, então, ou até numa questão profissional também, tudo bem? Então existe muito uma questão aqui relacionada a esse tipo de tema. Você está ali você está ali recebendo sinais espirituais, sendo guiado, depois você vai ter que tomar essa atitude de você próprio se guiar. Mas se você muitas vezes tiver outras pessoas envolvidas na situação, o fato de elas não levarem em consideração ou de elas não quererem ouvir, pode gerar bastante discussão na semana para vocês. Tudo bem? Como é uma questão desafiadora, eu creio que vocês nem devem entrar ou cogitar discutir com essas pessoas. Certo? Vamos continuar aqui, Gêmeos, e vamos ver como que vai ser o decorrer da semana para vocês. Bom, aqui fala sobre troca, o dar e o receber. A princípio, no início da semana, as coisas estão ocorrendo muito bem. Fala sobre generosidade, fala que cada um está oferecendo aquilo que tem, mas existe uma consideração por parte daquele que está recebendo. Então ele está tentando ali fazer da mesma forma, né? Então, se eu te ofereço uma coisa, mesmo que não seja tão grande quanto você está me oferecendo, eu estou sendo grato ou grata pela ajuda que você está me prestando aqui. Então, fala de um dar e receber que ele está equilibrado. E eu sinto que também vai, não só esse equilíbrio, vai gerar alguma cura. Pode se tratar de assuntos que envolvem saúde também, terapias, ou se você é o profissional, né, que aplica essas terapias ou que você conduz, né, pessoas de forma terapêutica, é um período de muito equilíbrio e fala sobre muita cura acontecendo, tanto para você quanto para o seu entorno também, tá, Gêmeos? Também pode haver, assim, por parte da energia de Sagitário, um querer resolver as coisas. Eu sinto que Sagitário poderia ter passado aí muito tempo em conflito e eles agora estão tentando resolver alguma situação. Só que, sabe quando você vai tentar resolver uma situação com alguém? Não precisa ser necessariamente alguém de Sagitário. Porque existe uma intenção sua
de trazer uma realização, ou existe uma intenção sua de preservar algo? Mas lembra lá do desafio? Às vezes você tá falando e alguém não quer ouvir, alguém tá fazendo sempre tudo do seu jeito. Aqui, Gêmeos, pode acontecer de você poder ter um dar e receber com alguém ou numa situação onde existe essa necessidade de equilíbrio, mas quando se trata de isso gerar uma realização especial para você, Gêmeos, pode ser que essa energia ela não concorde, e o fato dessa energia não estar concordando pode de alguma maneira criar algum estado de defensiva. Ou alguém pode levar as coisas muito pro pessoal aqui também. Então eu vou dar um exemplo. Você tá conversando com alguém falando, vamos tratar um outro melhor? Aí a pessoa fala, não, tudo bem, eu tô de acordo. Só que aí você começa a falar, porque fazendo isso, isso vai me ajudar nisso, me ajudar naquilo. Aí a pessoa já começa a achar assim, Gêmeos quer se beneficiar, então eu também não vou contribuir com isso não. Eu estou de acordo até certa parte. Agora essas outras partes que só vai privilegiar Gêmeos, eu não estou de acordo. E eu não vejo que seria um privilégio para vocês, mas eu sinto que seria tanto bom para uma parte quanto para outra. Mas não é da maneira que a pessoa está interpretando. Ok? Isso faz com que não tenha uma ação numa situação. Aqui fala assim, existem ferramentas que estão disponíveis para que eu tome essa ação? Não. Então tem alguma coisa que você não está podendo fazer ou concluir aqui. Ou, Gêmeos, tem coisas que você não pode tomar à frente porque não se diz a respeito de você. Então, por mais que você queira ajudar alguém, talvez essa pessoa ela não queira ou ela nem precise dessa sua ajuda. Ou assim, se essa pessoa aceita a sua ajuda, ela quer a sua ajuda dentro dos termos dele ou dela. Então não existe muita concordância aqui. Então é como se você assim tivesse experiência, você tivesse inteligência, mas você não está podendo utilizar isso nesta situação. Porque talvez não tenha sido você que tenha criado isso, ou que tenha começado alguma coisa aqui. Aqui pode se tratar também de uma energia de Áries. Você pode estar olhando para uma energia de Áries e falando assim, não compensa. Ou eles não sabem o que eles falam ou o que eles estão fazendo. E aqui, Gêmeos, tem o Touro, Virgem, Capricórnio. Eu realmente sinto que tem duas pessoas que elas não estão se entendendo aqui nessa semana. Uma delas é você, claro, e a outra pessoa que você está lidando. Porque para haver equilíbrio aqui, precisa haver um certo acordo. Ambas as pessoas precisam estar cientes e precisam ser autênticas em relação ao que precisa ser feito aqui. Só que alguém está na defensiva, alguém quer sempre bater de frente ou sempre quer estar na razão, e você olha para isso e fala assim, não tem como eu ajudar aqui. Eu tô tentando ajudar, mas a pessoa está querendo pôr os termos dele, a regra dele, as regras dela. E me parece que essa pessoa que vocês estão lidando é uma pessoa que ela se complicou. Alguma coisa essa pessoa talvez não levou a sério. Talvez essa pessoa ficou postergando algo. E agora essa pessoa precisa lidar com um resultado. No caso, uma consequência. Só que você está envolvido ou envolvida diretamente com essa pessoa. Ou convive com essa pessoa. Vamos para as complementações, Gêmeos. Começando aqui.
pela primeira energia, que é da parte espiritual. A espiritualidade, ela tá te guiando para algo que vai te gerar estabilidade e que vai manter as coisas bem. Vocês também têm ajuda vindo da parte angelical. Então, pode ser o arcanjo com o qual você se comunica, pode ser seu anjo de guarda, mas eles estão sendo guias na qual eles estão com muita paciência, com muita perseverança, tentando ajudar vocês a entender e a checar essas informações para que você compreenda e a partir dali você siga. Tudo bem? A próxima energia. E aí você começa a tomar os passos. Então, esses passos que vocês passam a tomar pode envolver outras pessoas. No caso aqui, pode envolver grupos, né? Então você tem que fazer uma escolha de um grupo, você fazer a escolha de uma equipe, você fazer a escolha de uma pessoa correta para conseguir resolver o problema em questão. Eu sinto que, como existe duas pessoas que elas não estão de acordo aqui, numa situação que se apresenta essa semana, existe uma terceira que vai entrar, pode ser uma pessoa especialista numa área em específico, e que essa pessoa ela vai trazer o resultado aqui mais positivo possível, né? O que está dentro das condições dessa pessoa também, ok? Energia do 6 de ouros. É interessante porque a sensação que eu tenho que é assim. O 6 de ouros aqui, ele fala de um dar e receber que está em equilíbrio. Então, uma pessoa está ajudando a outra e uma pessoa está sendo grata em relação à outra. Mesmo que uma não esteja oferecendo na mesma grandiosidade, existe o respeito aqui. Só que parece que com o tempo ou com os dias isso vai enfraquecendo, isso vai perdendo a força por causa do egoísmo de alguém. Então no início da semana vocês podem estar lidando com a energia de Touro, Virgem ou Capricórnio. Existe um dar e receber que ele está equilibrado, mas que pode acontecer de uma das energias aqui começarem a ficar egoístas demais e isso enfraquecer. A ponto da outra pessoa começar a achar que a ajuda não é bem intencionada, que existe um aproveitamento, né? Então eu estou tirando proveito dessa pessoa, eu estou abusando da boa vontade dessa pessoa. Então entra uma energia egoísta, um pensamento egoísta aqui. Energia da temperança. Fala que existe algo que precisa ser transformado para que haja o equilíbrio. Né? Se for com a energia de Sagitário, pode ser a energia de Leão aqui, Touro, para que as coisas se transformem, né? No caso assim, para que as coisas sejam equilibradas, precisa haver uma mudança de postura, ou alguém precisa mudar de ideia, ou mudar a maneira que está pensando sobre algo. Energia do 10 de ouros invertido. 4 de ouros. Alguém está muito apegado ou apegada em como as coisas estão sendo. No caso é assim, pode ser um apego material, pode ser apego numa razão que acredita que tem. Aqui, o fato de alguém estar sendo egoísta ou individualista e estar apegado, acomodado muito numa situação, está impedindo essa pessoa de ter uma resolução ou de ter um ganho maior. A pessoa ela acaba não ganhando tanto quanto deveria pelo fato de haver algum egoísmo ou não querer mudar de ideia em algo. Energia do 9 de paus invertido. Fala sobre discussões. Pode haver muitas discussões, às vezes uma sensação de que
há um ataque acontecendo, não é um ataque físico ou espiritual, mas às vezes assim, a energia da pessoa, o diálogo da pessoa sempre está contestando ou em certa oposição. E isso pode estar acontecendo em ambiente profissional. Aqui, enquanto você está tentando trabalhar em algo, você pode sentir, gêmeos, que sempre tem alguém que está verbalmente tentando te atingir, ou a presença dessa pessoa sempre está contestando, ou seja, assim, a pessoa fica contestando, exigindo, cobrando, enquanto você está tentando trabalhar para manter as coisas em ordem aqui. Energia do mago invertido. Aqui fala sobre reuniões, eventos, pode representar audiência. Aqui é algo que você sente que você não pode se envolver, que você não tem poder de se envolver nisso de fato. Se você está dentro de um evento, talvez você não seja o anfitrião ou anfitriã do evento, então você não pode decidir aqui. Se é uma audiência, você não é o advogado ou advogado do caso, ou você não é o juiz, então você não pode resolver isso. Aqui realmente é como se você tivesse inteligência, você soubesse como lidar com as coisas, mas você não tem poder de agir porque talvez não seja diretamente com você, seja diretamente com uma outra pessoa. Energia da Rainha de Paus. Fala sobre comunicação, mensagens vindo por mídias sociais. Aqui pode ocorrer tratativas por e-mail, por WhatsApp, Instagram, pelo seu meio de mídia social aqui. Tem alguma mensagem que você está recebendo dessa energia e que isso está colocando você a refletir. Energia do 9 de copas invertido. O 9 de copas ele veio 2 vezes inverso. Parece assim que alguém continua se mantendo firme num certo egoísmo. Vocês podem estar lidando com a energia de leão aqui. Alguém não quer abaixar a guarda, alguém não quer mudar a estratégia, alguém não quer fazer de forma diferente, porque essa pessoa, ela tá presa no próprio egoísmo, é uma pessoa que tá agarrada nisso. Se essa pessoa ela tem um pinguinho de poder, essa pessoa tá agarrada nisso e não quer soltar por nada. E só que isso tá prejudicando às vezes uma família, isso tá prejudicando os pais, isso tá prejudicando outros colegas de trabalho, ou prejudicando os funcionários de uma empresa. Ou se isso for uma questão afetiva, acaba prejudicando seu cônjuge, seu namorado, namorado. As de espadas. Alguém realmente assim, tá enxergando toda a situação, mas não tá se movendo. Vocês me desculpem com todo o respeito, gêmeos, mas eu sinto que existe muito uma briga de gato e rato aqui. Porque eu vejo, eu sinto, eu sei, mas nada faço. Energia de Touro, Virgem ou Capricórnio. Manipulação. Pode ser Capricórnio. Manipulação. Alguém que pode ser obcecado, obcecada. E entenda, existe uma diferença muito grande em ser ambicioso, ambiciosa,
em ser uma pessoa determinada, predominante. Aqui é obsessão. Alguém é obcecado. Alguém pode se manter em certos vícios. A pessoa ela entende que ela está afundando o navio, mas ela não quer pedir ajuda, ou ela não quer, ou ele não quer mudar a forma de fazer as coisas aqui. Isso aqui também pode representar alguém que está extremamente obcecado em vocês, que entende que isso está atrapalhando a privacidade, mas essa pessoa permanece assim, obcecado, obcecada. Aqui também pode ser que alguém tenha problemas com vícios em pornografia, sabe que isso está destruindo uma família, mas a pessoa ela não solta do vício. Porque o mínimo de prazer que visualizar isso dê a eles é o suficiente. Eu realmente sinto assim que alguém tá se. Eu vou até usar as próprias cartas como referência. Alguém podia ter o 10 de ouros, mas está se contentando com 4 de ouros. Por teimosia, por egoísmo, por apego, por obsessão. E aí o espiritual, ele tá guiando você falando, olha, Gêmeos, eu tô te mostrando tudo isso, eu tô te mostrando o que você é bom profissionalmente, tô te mostrando sobre o seu relacionamento, a realidade sobre isso, e a partir dali você tem que tomar atitude, só que não tem ação. Então o que está sendo desafiador realmente é lidar com alguém ou com pessoas ali que não tá escutando e não estão querendo mudar a forma de agir. Certo? Vocês podem ter alguém de ar, Gêmeos como vocês, Libra, Aquário, que eles estão comunicando algo para vocês e só que vocês estão sentindo que eles estão ou inseguros ou existe uma certa omissão na situação. Tudo bem? Então é isso, Gêmeos. Muito obrigada. Boa semana. Se cuidem. Tchau, tchau.